Mas o pastor Carlos, ele me falou o seguinte, ele falou assim, a gente pode começar então, Ana, falando da transição de identidade e papéis infantis e a busca da nova identidade. É bem isso mesmo, né? Porque os pais, principalmente, e nós, professores, a gente vai falar dentro do contexto igreja, né? Nós temos por hábito de dizer assim, você já é moço, você já é jovem, já é um rapaz para ter esse tipo de atitude. Mas em outros momentos a gente diz que ele é criança ainda para outras coisas, né? Então, essa transição confunde bem eles, né? Sim, a gente tem que entender assim, a gente fala muito do adolescente, mas o que é o adolescente? O adolescente é uma fase do desenvolvimento humano. Existem várias fases do desenvolvimento humano e o adolescente, a fase do adolescente é uma dessas fases. Por exemplo, nós temos uma fase importantíssima que é a primeira infância. Quem vai falar muito sobre isso é um teórico chamado Winnicott. Ele trabalha um psiquiatra que ele pesquisou muito nessa primeira infância. E também a Melanie Klein, que ela também tem muitos artigos e livros dessa primeira infância. E eles mostram o quê? Que essa primeira infância, logo após o nascimento e até mesmo dentro da a própria gestação, ela vai ter uma influência enorme dentro dessa transição da adolescência. Então, esse link da adolescência com a primeira infância, isso não tem como deixar separado. A gente tem que trabalhar sempre com um olhar numa coisa e entendendo a outra. Então, é uma fase, depois, aos 3 anos, você vai ter uma outra fase, também muito importante. A partir dos 7 anos, você vai ter uma outra fase, inclusive Piaget fala de uma dessas fases aí dos 7 anos, que é onde a criança ela se torna mais concreta, né? Dentro da parte neurológica, neuropsicológica, aos 8 anos, nós temos uma poda neural muito, muito interessante. A poda neural é quando o próprio cérebro se encarrega de fazer uma limpeza em coisas que não serão mais usadas pela pessoa, pela criança daquela fase, porque ela vem com comportamentos, com certas ideias fantasiosas lá da infância dela, só que quando chega aos 8 anos isso muda muito, ela se torna mais concreta, ela começa a perguntar mais, a ser mais racional, então há uma mudança aí. E quando chega aí aos 12 anos, 13 anos, aí sim, aí nós entramos realmente numa fase de transição, que é a transição da fase da infância para a fase adulta. E aí vai ocorrer uma série de mudanças e transformações, tanto interna como externa. Então você vai ter mudanças no corpo, a voz vai mudar, os músculos começam a mudar, vai ter aquele chamado esticão, a pessoa vai crescer um período que a pessoa cresce um pouco mais, e vai ter uma mudança emocional e psicológica muito forte. E é onde se encontra aí, normalmente, as maiores crises dentro da adolescência. Essas crises, elas estão muito ligadas a uma projeção da vida adulta, porque essas mudanças do corpo que vai projetando, vai sendo projetada para um novo desafio na vida, onde a pessoa ela começa a visualizar essa nova fase, que é a fase adulta, e aí, junto com isso, ela acaba, dentro de um processo mais psicológico, ela quer ter o espaço dela. Ela quer ter o espaço dela, ela quer ter a opinião dela. E ela começa
aparecer os primeiros sinais de personalidade, que é essa separação de quem eu sou e de quem o outro é. Então, esse espaço não é só um espaço físico, mas é um espaço de construção de identidade mesmo. Por isso que, às vezes, o adolescente ele é taxado como rebelde, mas não é que ele... alguns são rebeldes, né? Mas, mas tem uma certa influência dessa transição, porque ele vai se vendo adulto e ele quer ter as ideias dele, ele quer ter o espaço dele. E isso tanto no exterior como no interior. E às vezes, quando normalmente os adultos não entendem muito bem essa transição e ele questiona e ele quer saber o porquê e ele quer saber detalhes daquele comando e aí acaba saindo essa ideia de que o adolescente é rebelde. E Mas a às gente vezes está ele quer... falando de que faixa etária aí, a partir dos 12? A partir dos 12, você tem essa percepção muito clara da mudança biológica, muito clara. É muita coisa para uma pessoa de 12 anos, não é? Mas por exemplo, a partir dos 14, 15 anos, vai surgindo mais essa ideia de independência. Eu quero ser adulto. Vai surgindo mais essa ideia. Eu quero ser adulto, eu quero ter o meu espaço, eu quero ter as minhas ideias e defender as minhas ideias. Porém, ao mesmo tempo que ele quer ser adulto, que ele quer ser independente, mas ele não quer perder a segurança da casa, dos pais, a segurança da mãe. Ele não quer perder isso. Então, assim, para algumas coisas, ele quer ser adulto, ele quer ser independente. Mas para outras coisas, ele quer continuar sendo criança. E isso traz um certo conflito interior. Dentro de casa, é verdade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa transformação interna, a gente vê muito adolescente que as mães nos procuram muito e dizem assim, olha, eu não sei mais o que eu faço com esse menino, com essa menina, eles quebram tudo dentro de casa, não tem mais copo em casa, quebraram tudo. Isso faz parte dessa transformação externa e interna? Não, aí a gente tem que analisar algumas variáveis, tá? Porque o fato do adolescente estar passando por esses processos de mudança, de conflitos, não significa que ele vai ter esse comportamento desafiador, agressivo. Aí vai dando mais a gente vai pegando o caminho mais comportamental. E aí é onde a gente começa a fazer aquele link lá da primeira infância. Porque os pais, eles precisam entender que o ambiente familiar vai ter uma influência muito grande nessa fase adolescente, tanto positiva quanto negativa. Então, por exemplo, se a criança ela enfrenta uma suposição, só para ficar um pouco mais claro, se a criança ela enfrenta, por exemplo, o divórcio dos pais nessa fase aí entre 3, 4, 5 anos, ela vai perder algo muito importante. Por exemplo, se for a ausência do pai, por exemplo, isso vai gerar nessa criança um início de construção de personalidade insegura. Porque o pai, ele é a representação simbólica de segurança. E a criança, a partir dos 3 anos, ele começa a internalizar o pai. Então, o pai ele Uau, se que torna uma interessante referência. isso. Muito Ele se interessante torna isso. uma referência de homem, ele se torna
E a criança, ela olha para o pai como o super-herói, aquele que supre, aquele que protege. Se ele perde essa internalização, porque por causa de um divórcio o pai foi embora, isso vai gerar nele um vazio, porque ele não vai internalizar o pai. E essa concepção natural que o nosso organismo está preparado para receber naquele momento, não vai receber. Aí vai ficar um vazio. Isso vai refletir exatamente dentro do processo da transição de adolescência. Então, alguns adolescentes, eles vão acabar se tornando muito inseguros e eles podem ter comportamentos desse nível, de ser mais agressivos, de serem mais desafiadores. Mas no fundo, a base disso é uma estrutura de personalidade frágil, né? Então, isso acaba gerando, lógico, nós estamos falando de um aspecto, né? Mas isso pode ir para muitas outras áreas, né? E pode gerar um transtorno também? Algum transtorno? Totalmente. Inclusive a Melanie Klein, ela fala sobre isso. Ela fala que na primeira infância, quando a criança ela não percebe a presença dos pais, por exemplo, os pais que trabalham, precisam trabalhar, né? A questão aqui não é fazer um julgamento sobre isso, tá? Sim. Mas às vezes há uma necessidade dos pais trabalharem, o filho ficar numa creche, mas isso vai ter uma consequência. E a consequência a criança não vai ter o contato com a mãe, nesse primeiro contato, né, que é o contato com o seio da mãe, com o abraço da mãe, com o olhar da mãe, o cuidado da mãe. Isso é o começo de uma personalidade estruturada e saudável. Quando ela não tem isso, quando ela é criada por cuidadores, cuidado pelo tio, pela avó, não é a mesma coisa. E essa estrutura de personalidade, ela começa a ser construída de uma maneira insegura. Isso vai refletir na adolescência. Por isso que a gente não pode tirar os olhos, assim, olhar para a adolescência e tentar ter uma conclusão só do processo. A gente tem que analisar o que aconteceu lá atrás. O todo, né? O todo. O todo, exato.